noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Como nós fazemos sempre, antes de começar os nossos vídeos, vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que ilumine a nossa inteligência para que a gente fale aquilo que está no coração de Deus e no coração da Igreja, aquilo que Ele nos revelou, que está na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura e que o magistério da Igreja nos ensina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima, Mãe de Jesus e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? E vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes, o meu recadinho de sempre, eu já quero agradecer as pessoas que já se inscreveram, que estão compartilhando os meus vídeos, muito obrigado, então, que estão comentando, dando like, todo mundo que está me ajudando, muito obrigado mesmo. Que nosso Senhor Jesus possa abençoar mais ainda a vida de vocês, por vocês estarem me ajudando a evangelizar, gente. É simplesmente isso que nós queremos, é isso que eu quero também, tá? Evangelizar os católicos que precisam muito de evangelização. Não só os católicos, gente, nós precisamos, se a igreja não evangelizar, ela não cumpre aquilo que Jesus tanto pediu. Ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a todas as criaturas. É o mandato de Jesus. Se a igreja não fizer isso, ela não cumpre aquilo que Jesus deixou para ela. Por que muita gente às vezes deixa a igreja? Porque às vezes a igreja se preocupa tanto com outras coisas, com social, com político, que esquece do espiritual. A teologia da libertação, gente, que foi uma coisa terrível para a igreja, está sendo ainda, está dividindo a igreja, fica pensando tanto no social e esquece do espiritual. O povo tem fome, tem sede de Deus, muito mais do que de pão. Claro que nós precisamos ajudar aqueles que precisam, com certeza. A igreja, gente, é a instituição que mais caridade fez no mundo. Isso não sou eu que estou dizendo, isso aí até pesquisas já foram feitas sobre isso. É só você ver aí como que a igreja ajuda na África, na Ásia, não é? É só você ver aí os hospitais, as santas casas, as irmãs, os santos, né? Quanto que fizeram, né, pelos pobres. Mas nós temos que levar também, junto com o pão material, o pão espiritual. Deus, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, diz lá o Evangelho, né? E o profeta Amós diz lá, antes de Cristo, que, né, vai ter um dia que as pessoas vão ter sede e fome, mas não de pão e de água, mas de Deus. Tá? Gente, Deus está aí, Deus está, né? Nós temos aí pregações, nós temos aí vídeos, DVDs de pregações para a gente poder se alimentar. Então, quer dizer, hoje não tem desculpa. Eu não conheço pregação, não conheço Jesus, não conhece porque não quer, porque a igreja está fazendo a sua parte. Tá aí as redes sociais, tá todo mundo aí pregando, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte, ok?
Então, gente, vamos estudar o nosso catecismo da igreja. Hoje nós vamos estudar o catecismo, porque a última aula eu fiz mais uma introdução sobre esse assunto tão maravilhoso que eu gosto muito, que é a escatologia, ou seja, os últimos acontecimentos. Então eu fiz aqui uma introdução à escatologia, né? Apresentei aqui os livros, alguns livros muito bons, não é? Agora hoje não, hoje a gente vai para o catecismo. O que a igreja nos ensina sobre a escatologia, não é? Então hoje nós já vamos entrar firme, ok? Então abram comigo aí o catecismo, você que tem o catecismo. Pode abrir aí na página 279 do Catecismo Amarelinho. O último parágrafo que nós demos foi o 983, foi o último. Aí depois tem um resumo que eu pedi para vocês lerem em casa. Eu não leio o resumo para não ficar repetitivo. E hoje nós vamos ver o parágrafo 988. Então hoje o parágrafo é 988. O tema é: creio na ressurreição da carne. Então, nós estamos estudando o credo. Graças a Deus, gente, nós já estudamos praticamente o credo inteiro. Graças a Deus, é uma bênção. Nós estudamos o catecismo da igreja já praticamente um terço do catecismo. Porque o credo é praticamente, né, ele gasta bastante. Então nós já estudamos quem é Deus, já estudamos a cristologia, a eclesiologia, né, já fizemos aí vários estudos. Agora estamos na escatologia, né, os últimos acontecimentos. Então agora nós vamos estudar sobre a ressurreição, a morte, o que vem depois da morte, céu, inferno, purgatório, segunda vinda de Cristo, juízo particular, juízo final, tá? Aquilo que a igreja nos ensina, a Igreja Católica Apostólica Romana. Você que é católico, quer fazer um curso de escatologia católica? Nos acompanhe. Nós respeitamos quem pensa diferente, mas aqui você não vai ver reencarnação, que nós não cremos em reencarnação. Aqui você não vai ver arrebatamento. A igreja não acredita em arrebatamento. A igreja não acredita em milênio. Tá? A igreja não acredita em nada disso. Isso aí são doutrinas das outras religiões que nós respeitamos, mas que a igreja católica não aceita. Tá? A igreja não vê, não interpreta a escatologia como, né, as outras religiões fazem. Tá? Então, hoje nós vamos começar a estudar a escatologia católica. O que o magistério da igreja nos ensina? Que está na tradição e que está na Sagrada Escritura interpretada pela igreja. Não é a minha interpretação e a sua. O que a igreja interpreta sobre isso? Tá? E que vem nesses 2000 anos que a igreja vem ensinando a mesma coisa. A doutrina da igreja não muda e nunca vai mudar. Se você está esperando a igreja mudar, você vai ter que mudar de religião, porque a igreja não muda em termos de doutrina, porque aquilo que é verdade é verdade. Aquilo que foi revelado por Deus, Jesus disse: eu sou a verdade única. Então não pode mudar. Como é que a igreja vai ensinar uma coisa lá no século I, no século V, X, e agora no século XXI vai mudar? Então, gente, a igreja não vai mudar em termos de doutrina. A igreja pode mudar medidas pastorais. Tá? Então vamos ver aí o que a igreja nos ensina sobre esse ponto da nossa... Lembrando, gente, que o credo, eles são 12 dogmas, 12 verdades de fé. O 12 na Bíblia significa plenitude, perfeição. Tudo em Deus é perfeito, não é? Então o nosso credo, a nossa doutrina tem 12 dogmas, 12 verdades de fé. Eu fiz um vídeo já aí sobre o credo, tá aí no nosso canal. Se você for na playlist aí, né, você procura aí o credo e você vai ver. Eu expliquei direitinho esses 12 artigos do nosso credo, que aliás não fui eu só expliquei. Mas quem colocou para nós foi o Papa Paulo VI. Foi o último Papa que explicou o credo, o nosso credo. Muitos papas explicaram o credo e o último foi o Papa Paulo VI. Ok? Inclusive tem até um livrinho explicando o credo do povo de Deus. Eu tenho até ele aqui, qualquer dia desse eu posso mostrar. Então,
Tudo que nós estamos estudando aqui é verdade de fé. Verdade não muda. Então, se você é católico, você não pode duvidar de nada que está aqui. Ah, eu não acredito nisso. Então você não é católico. Para a igreja, gente, não tem meio termo. Ou você é católico 100%, ou você não é católico. Católico de BGE a igreja não quer. A igreja quer católico praticante, né, que tem certeza da sua doutrina. Graças a Deus, eu posso falar para você aqui, eu não duvido de nada que a igreja ensina. Eu não. Quem sou eu para duvidar de uma igreja que tem 2000 anos, que foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo? Eu simples mortal, né, que estudou ali 2 aninhos de teologia, vou ficar contestando uma doutrina de 2000 anos da igreja? Eu não tenho essa coragem, não. Se tem algum católico que tem essa coragem, fique à vontade. Mas no meu canal, né, você vai ver aí, eu sou fiel à igreja. Eu não dou uma opinião minha aqui. Você nunca vai ver eu falar, eu digo isso, eu falo isso. Não. É sempre a opinião da igreja na qual eu pertenço, na qual eu creio. Ok? Então você não vai ver opinião minha aqui. Tá bom? Então vamos lá, porque é um assunto muito bom, fascinante. Nós vamos gastar aí alguns vídeos sobre isso. Não vou correr, porque é um assunto bom, polêmico, mas também não é fácil. A própria igreja, a igreja é tão humilde em reconhecer que ela não sabe tudo sobre escatologia. Tem muita coisa que a igreja não sabe. Muita coisa Jesus não revelou. Jesus não revelou quando é que ele vai vir. Como que vai ser o céu. Não, Jesus não revelou. A gente tem ideia. Algumas coisas Jesus revelou, mas ele não revelou plenamente 100% como que é o céu, o que acontece após a morte. Nós temos alguma coisa, sabemos alguma, a igreja sabe alguma coisa, mas não sabemos, é um mistério. Assim como Deus é um mistério, Deus se revela em partes a nós, tem muita coisa que Deus não revelou. Se Deus não revelou, porque não importa para nós saber. Deus revelou aquilo que é essencial. Aquilo que é essencial, Deus revelou. Ok? Então, abram aí o parágrafo 988 do Catecismo. Então, gente, é um dogma da nossa fé crermos na ressurreição da carne. O que é ressurreição da carne? Do corpo. É o nosso corpo. Então, nós cremos que os corpos vão ressuscitar. Todos os corpos que estão na terra, sepultados, mortos, vão ressuscitar. Por isso que a igreja ela é a favor da gente ir no cemitério. Não só no dia de finados, mas outras vezes. Porque aquele corpo que está sendo que foi sepultado ali, um dia vai ressuscitar. Não importa se ele foi cremado, se ele foi sepultado normalmente, se a pessoa está sem perna, está sem olho. Não importa o jeito que ela morreu. Ela vai ressuscitar, bons e maus. Os bons vão ressuscitar para o céu e os maus para o inferno. Nesse dia acaba o purgatório. Tá? Na segunda vinda de Cristo já não vai existir mais purgatório. Ok? Então a ressurreição da carne é isso. Todos os corpos vão ressuscitar. Tá? Como Cristo ressuscitou, como a Virgem Maria já ressuscitou, é o que nós chamamos de Assunção de Nossa Senhora, né? Ela foi para o céu de corpo e alma, é a única criatura humana que está no céu de corpo e alma. Já expliquei sobre isso aqui, é um dogma de fé, não está na Bíblia, mas está na tradição da igreja. Não está na Bíblia porque quando a Bíblia foi escrita, Nossa Senhora estava viva, como é que ia falar? Mas na tradição da igreja é um dogma de fé, uma verdade de fé proclamado pela igreja, pelo Papa Pio XII em 1950. Nossa Senhora foi para o céu de corpo e alma. É a única criatura humana, porque Jesus é Deus. Jesus está no céu de corpo e alma, mas Jesus é Deus. Mas a única criatura humana. E os santos? Os santos estão no céu apenas com as suas almas. Ok? O corpo está na terra esperando justamente a ressurreição do último dia. Então, nenhum santo está no céu de corpo e alma, a não ser a Virgem Maria. Nem São José, nenhum apóstolo, ninguém. Só a Virgem Maria. Porque ela não teve o pecado original e também não teve pecado pessoal. Porque é para ser a mãe de Jesus, é a Imaculada Conceição, outro dogma.
Tá? Então, como os santos tiveram pecados, tanto o pecado original quanto o pecado pessoal, então não pode entrar no céu um corpo pecador. Só pode entrar no céu o corpo glorificado. Então, o único corpo glorificado que está no céu, a não ser Jesus, que é Deus, é a Virgem Maria, porque o corpo dela não teve o pecado, nem original e nem o pecado pessoal, ok? Então vamos ver o que o Catecismo nos ensina aí no parágrafo 988. O credo cristão, profissão de nossa fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, a Santíssima Trindade, que é o primeiro dogma da nossa fé, né? Nós cremos na Santíssima Trindade, um só Deus, em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Já explicamos, eu fiz um vídeo só sobre a Santíssima Trindade, que é um dogma da nossa fé, ok? E em sua ação criadora, salvadora e santificadora. Então, né, qual é a missão da Santíssima Trindade? Então, criação, salvação e santificação. Então, Deus nos criou, a Santíssima Trindade, né? Deus nos salvou e também Deus nos santifica. Para quê? Para que a gente possa ir para a comunhão com Ele, que nós chamamos de céu. Ninguém pode ir para o céu se não for santo, já falei isso aqui. Culmina na proclamação da ressurreição dos mortos, no fim dos tempos e na vida eterna. Então são 3 dogmas aí. Primeiro, nós cremos na ressurreição dos mortos. Todos os mortos vão ressuscitar. Então a morte não é a última, não tem a última palavra. Tá? Então nós cristãos, nós não cremos naquilo que os ateus dizem, né? Morreu, acabou. Não. Tá? A gente morre para esta vida. Tá? Mas existe a ressurreição dos mortos no fim dos tempos, ou seja, no último dia, na que a igreja chama de parousia. Quando Jesus voltar, vai acabar a história do mundo. Nós chamamos de fim dos tempos, ou fim do mundo, tanto faz. Nesse dia é o dia da ressurreição de todos os mortos. Todos aqueles que estão no cemitério ou foram cremados, no último dia, na ressurreição, né, no dia que Jesus voltar, na parousia, vão ressuscitar, bons e maus. E na vida eterna, tá? Tanto o céu quanto o inferno serão eternos. Aqui não, aqui, essa vida aqui é finita. Um dia nós vamos morrer. Mas quando Jesus voltar, que a gente vai ressuscitar, né? Aí nós vamos voltar novamente a ser corpo e alma. Aí é para uma vida eterna que nunca mais vai acabar. Seja no céu ou seja no inferno. No céu com Deus e no inferno sem Deus. Né? Como diz lá a palavra de Deus. O inferno foi feito para o demônio e seus anjos. E aqueles que não querem saber de Deus. Para nós foi feito o céu. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, que é o próprio Jesus, que é o próprio Deus. Ok? Então, gente, são 3 verdades de fé que nós não podemos deixar de acreditar. Né? Todos vamos ressuscitar. Não é? Jesus vai voltar, é a parousia, o final dos tempos, no último dia, e nós cremos na vida eterna, que é outro dogma que nós vamos ensinar, vamos estudar mais para frente. Tá bom? Então, gente, isso nos dá esperança. Tá? Então não tem esse negócio que morreu, acabou. Se morreu, acabou, a nossa vida não tem sentido. Para que eu rezo? Para que eu vou na igreja? Para que eu recebo os sacramentos? Para nada. Se morre, acaba. Não. Isso aí, gente, é para quem não tem fé. Nós não. Nós cremos. Ok? Esse é o parágrafo 988. O parágrafo 989 diz assim: cremos firmemente e assim esperamos. Ó, a nossa esperança. Quem não tem esperança, gente, não é? Está perdendo tempo. Nós temos fé e esperança. Tá? Por isso que São Paulo fala: fé, esperança e amor. O amor é o mais importante. Mas nós também temos que ter fé e esperança. Então aqui diz bem claro: esperamos que da mesma forma que Cristo ressuscitou. Então a nossa fé, por quê? Porque Jesus ressuscitou,
Nós celebramos aí há pouco tempo a Páscoa. Todo ano a gente... Por que nós celebramos a Páscoa todo ano? Para lembrar que a ressurreição de Cristo já é a nossa ressurreição. Não é? Se Jesus não tivesse ressuscitado, aí sim, aí não tinha esperança nenhuma, realmente. Mas se Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Nós somos cristãos, nós seguimos Jesus. Então a nossa esperança é essa. Cristo ressuscitou verdadeiramente dos mortos e vive para sempre. Assim também, depois da morte, os justos, veja bem, depois da morte, os justos viverão para sempre com Cristo ressuscitado e que ele os ressuscitará no último dia. Isso está lá em João, capítulo 6, versículos 39 e 40. Então, gente, depois da morte, nós já vamos para o céu. Ok? Só a nossa alma. Por quê? Nós só vamos ressuscitar, os corpos só vão ressuscitar no último dia. Mas a nossa alma é imortal. Ok? O que morre é o corpo. Entenda isso. O que dorme é o corpo. Porque tem seitas aí dizendo que nós ficamos dormindo até Jesus voltar. Não. A alma não dorme. A alma é espírito. Espírito não dorme. O que dorme é o corpo. Então a gente diz bem claro aqui. Depois da morte, os justos, não é todo mundo não. Ah, então todo mundo que morre vai para o céu. Não, senhor, tá errado. Tem padre que fala isso aí. Esses padres aí da teologia da libertação querem ser bonzinhos, falar coisa bonita pro povo, eles falam isso. Ninguém vai para o inferno, todo mundo vai para o céu. Mentira! Olha o que o catecismo está dizendo. Depois da morte, os justos. Justo quer dizer santidade, os santos. Por isso que tem santo no céu. Por que a gente pede a intercessão dos santos e consegue? Porque eles estão diante de Deus, com as suas almas. Tá? Como já expliquei aqui no começo. Tá? Mas não é todo mundo, não. Tá? Não são todos que vão para o céu. Os justos, os santos. Ok? Viverão para sempre com Cristo ressuscitado e que ele os ressuscitará no último dia. Como a ressurreição de Cristo, também a nossa será obra da Santíssima Trindade. Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo vai ressuscitar o nosso corpo no último dia. É promessa de Deus e Deus não mente. Jesus não mente, o Espírito Santo não mente. A gente pode mentir, nós somos humanos. Agora Deus não mente. Então isso é promessa de Deus. Está na palavra de Deus, está na tradição da igreja e a igreja confirma. Então você que é católico, creia nisso. Creia na ressurreição, creia na vida eterna e creia que tem gente lá no céu, intercedendo por mim e por você, os santos. Está bem claro aqui. Depois da morte, os justos viverão para sempre com Cristo, esperando a ressurreição do último dia. São os santos. Como é que não tem ninguém no céu? Como algumas seitas aí ficam falando que está todo mundo dormindo. Que coisa, que tem todo mundo dormindo? O quê? A alma não dorme, gente. A alma não tem olho para fechar. Entendeu? Alma espiritual. Entendeu? A gente não pode querer analisar também o céu como se fosse aqui na Terra. Eu já expliquei sobre isso e quero explicar de novo. Aqui nós temos tempo e espaço. Eu estou aqui, não posso estar na sala. Lá no além, no céu, no inferno, no purgatório, não tem mais isso. A alma não ocupa espaço. A alma não dorme. No céu não tem cadeira, não tem mesa, não tem cama para dormir. Está errado. As pessoas ficam querendo colocar as coisas do céu como se fosse aqui na Terra. E no céu também não tem. No céu também, gente, não tem tempo mais. Aqui é o Cronos. Ó, agora, se você olhar a hora aqui, você vai ver. É o Cronos, por isso que eu falo cronômetro. O tempo de Deus é o Kairos. Não tem nada a ver com esse tempo da Terra. Então no céu, no inferno, no purgatório, não tem mais tempo. Tá? Por isso que os santos podem interceder por nós. Uma coisa que muita gente pergunta. Como que o santo pode ouvir todo mundo se eles não são oniscientes? Mas eles estão diante de Deus. Através de Deus. O santo não é onisciente, mas Deus é. Eles estão em comunhão com Deus. Então através de Deus, eles sabem os nossos pedidos. Porque
porque estão em comunhão com Deus. No céu não existe mais tempo nem espaço. Entendeu? Por isso que os santos podem interceder por nós, sem serem oniscientes. Só Deus é onisciente. Ok? Mas através de Deus eles sabem das nossas necessidades e podem interceder por nós. É simplesmente isso. Então entenda isso. Tá? No além, depois dessa vida, não tem mais tempo nem espaço. Ok? A física explica isso. O Einstein explicou isso. O Einstein explicou se uma caneta, né? Porque eu não tenho uma caneta aqui agora, senão eu ia te explicar. Uma caneta, ela tem 20 centímetros. Mas se ela passar aqui na velocidade da luz, ela diminui. Ela fica... eu não sei explicar porque eu não sou professor de física. Quem é professor de física aqui vai me entender. Então, na velocidade da luz, o tempo para. O além é a mesma coisa, gente. Então, entenda isso. Depois dessa vida, não analise a outra vida. Jesus fala que, gente, o céu a gente não consegue explicar. Tá? É outra vida. Entendeu? É uma outra realidade. É uma coisa espiritual. Aqui nós somos carnais. Aqui nós estamos presos na matéria. Lá não. No céu, no inferno e no purgatório é outra realidade. Entenda isso, pelo amor de Deus. Se o Espírito daquele que ressuscitou, o Espírito Santo, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, e o Espírito Santo habita em nós pelo batismo e pela crisma, nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo só não habita em nós quando estamos em pecado mortal, porque Deus é santo. Mas quando a gente se arrepende, o Espírito Santo habita no meio de nós. Aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, dará vida também aos vossos corpos mortais, mediante o seu Espírito que habita em vós. Aí, tá vendo? Romanos capítulo 8, versículo 11. Tem outros textos aqui, ó. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. 1 Coríntios 6, 14. 2 Coríntios 4, 14 e Filipenses 3, versículo 10 e 11. Está cheio de textos falando isso. Então, quem não acredita nisso, então está chamando a Bíblia de mentirosa. Tem que rasgar. Entendeu? Então, se você não acredita na ressurreição, você não é cristão. Entendeu? Então, esse é o parágrafo 989. O parágrafo, 989, desculpa. O parágrafo 990 diz assim: o termo carne, entre aspas, designa o homem em sua condição de fraqueza e de mortalidade. Está lá no Gênesis capítulo 6, versículo 3, Salmo 56, versículo 5, Isaías 40, versículo 6. Então, gente, a carne aqui é aquilo que nós temos de mortal. É o corpo que estraga. Por isso que ele tem que ir para a terra, porque é um corpo pecador. Por isso que esse corpo aqui não pode entrar no céu. Porque é um corpo pecador, foi estragado pelo pecado. Por isso que não tem nenhum corpo no céu, a não ser o de Nossa Senhora, porque ela não tem pecado. E Jesus que é Deus. Entendeu? Então, o meu corpo, esse corpo que eu tenho aqui, ele tem que ir para a terra. Entendeu? Porque é um corpo pecador. Entendeu? Então, esse termo carne significa o homem e a mulher, né? O ser humano, né? Em sua condição de fraqueza e de mortalidade. Tá? É o que São Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Entendeu? Infelizmente, entrou o pecado no mundo, então, infelizmente, esse corpo não pode entrar no céu. Ok? A ressurreição da carne significa que após a morte, veja bem, significa que após a morte não haverá somente a vida da alma imortal. Olha bem, olha o que o catecismo está dizendo aqui, parágrafo 990, leia aí. Você tem o catecismo da Igreja Católica, anote o parágrafo para você ler em casa. Isso é doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana de 2000 anos. Nunca mudou, nunca vai mudar. É uma verdade de fé. Vou repetir. A ressurreição da carne, ou seja, do corpo, significa que após a morte
não haverá somente a vida da alma imortal. Então, primeiro ponto, após a morte, ok? A nossa alma é imortal, entendeu? Então, não tem esse negócio de alma dormindo, não tem ninguém dormindo. E não tem alma vagando também. Tá? Não tem esse negócio de alma vagando, né? Ah, eu tenho que rezar porque a alma de fulano está vagando. Não tem ninguém vagando. Tá? Após a morte, a alma é imortal, com certeza, mas ela vai ser julgada por Deus, nós vamos ver isso, está aqui no catecismo, e dali Deus vai dar um destino para ela. Céu, inferno ou purgatório. E lá ela vai ficar esperando o último dia, o juízo final e a segunda vinda de Cristo. Então, gente, ninguém volta aqui. Nesse mundo aqui, ninguém volta. Ah, mas eu vi a alma de fulano. Veja, quero explicar isso aqui. A igreja ensina isso. Deus pode permitir que uma alma apareça? Pode, a igreja ensina isso. Eu só estou dizendo isso aqui porque a igreja ensina isso. Uma alma pode aparecer para uma pessoa? Pode, mas não é. Isso não é regra, isso é exceção. Não quer dizer que tem alma aí vagando e aparecendo em todo lugar. Não. Por algum motivo, a igreja ensina, às vezes, para pedir missa, para pedir alguma. Geralmente para pedir missa, né? Você pode acender uma vela para a pessoa sem problema. Né? A vela significa a ressurreição de Cristo, ok? Mas não é uma coisa que acontece muito, não. Vamos dizer assim, Deus permite toda hora, não. Lá uma vez ou outra, Deus pode permitir. Tá? Agora veja, Deus tem que permitir, você não pode chamar. Não, jamais chame uma alma de uma pessoa que já morreu para vir aqui. Aí é evocação de morto. Que os espíritas fazem, nós respeitamos, mas nós não podemos fazer isso. Porque aí pode ser o demônio te enganando. Mesmo quando é uma alma que aparece por vontade de Deus, você tem que ter discernimento. Por isso que eu estou falando, tem que ter cuidado. Porque o demônio, gente, ele pode usar esse tipo de coisa para te enganar. A igreja ensina. Deus pode permitir que uma alma apareça? Pode. Tá? Agora, tenha discernimento. Não é uma coisa que acontece aí toda hora. Então, cuidado. Pode ser alguma coisa do demônio. Então, você tem que ter um discernimento aí. Tá? Então, cuidado. Cuidado com isso. Ok? Mas, muitos santos viram almas de pessoas que já morreram. Almas que estavam no purgatório pedindo oração, pedindo missa. Isso não é errado. Ok? Agora, não quer dizer que isso acontece aí toda hora. Não, não é. Agora, a alma é imortal. E isso quer dizer o quê? Por que Deus permite que uma alma apareça? Para mostrar justamente isso, que existe vida após a morte. A pessoa continua consciente. Tá? Por quê? Porque a nossa consciência, memória, está tudo na alma, não está no corpo. Isso aqui é matéria. Todo mundo sabe o que tem aqui. É carbono, é água, é tudo. Por isso que ele acaba. Agora, a nossa inteligência, consciência, memória, tudo aquilo que a gente não vê, está na nossa alma, que não morre. Por isso que a pessoa continua vivendo. Na sua alma. E por isso que ela pode, às vezes, até se Deus permitir, aparecer. Entendeu? Então, gente, é muito séria essa questão. Mas que mesmo os nossos corpos mortais, Romanos 8:11, readquirirão uma vida. Então, esse corpo aqui vai ressuscitar. Claro que não é o mesmo corpo, não é o corpo pecador, não. É o mesmo corpo, mas glorificado. São Paulo fala um corpo espiritual. Nós vamos ver isso aqui, está aqui no catecismo também. Isso, gente, não é muito fácil de explicar. Tá? Na hora que chegar, eu vou explicar melhor. Tá? Aqui na frente aqui nós vamos entender melhor o que é essa... como que vai ser essa ressurreição. Tá? Não é muito fácil, porque esse corpo vai para a terra. Deus vai refazer, mas não é o mesmo corpo pecador, não, é um corpo glorificado. É igual o corpo de Jesus. Era o mesmo corpo dele, mas ele pode mudar de feição,
Ele não precisa mais comer, beber, dormir. Nós vamos falar sobre isso daqui, né, mais para frente aí. Esse é o parágrafo 990. Quem morreu sem perna vai ter perna. Quem morreu sem olho vai ter olho. Quem doou um órgão vai ter tudo certinho. Deus vai refazer o nosso corpo perfeito. Deus tem poder para isso. Ok? Então, isso tudo nós vamos ver. O parágrafo 991 continua. Crer na ressurreição dos mortos foi, desde os inícios, um elemento essencial da fé cristã. Porque São Paulo diz, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vazia. Se Jesus não ressuscitou, aí realmente não tem esperança, realmente. Aí morreu, acabou realmente. Entendeu? A nossa vida é um... Pra quê? Pra que eu tô vivendo? Mas não. Por que a nossa vida tem sentido? Por quê? Porque eu sei que daqui eu vou para uma outra vida e depois eu vou novamente ter, né, a ressurreição do meu corpo. Então por isso que a gente não pode viver de qualquer jeito. Por que a igreja ensina que a gente não pode viver de qualquer jeito? Por que você não pode estragar o seu corpo? Ah, mas o meu corpo vai acabar porque eu não posso estragar. Não, mas ele vai ressuscitar. Então você não, e o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então você não pode estragar o seu corpo de qualquer jeito, fumando, bebendo, usando droga, se prostituindo. Não, o seu corpo é santo. O que estragou foi o pecado, infelizmente. Mas ele vai ressuscitar. Então você não pode viver de qualquer jeito. Entendeu? A confiança dos cristãos é a ressurreição dos mortos. É o que eu falei. Crendo nela, somos cristãos. O que quer dizer a palavra cristão, gente? Um outro Cristo. Se Jesus viveu como a gente viveu, a carta aos Hebreus diz que Jesus viveu como a gente viveu, menos o pecado, isso quer dizer o quê? Que a gente vivendo também de acordo com o que Jesus viveu, nós vamos ter a mesma glorificação que Jesus teve. Tá? Quem disse essa frase foi um padre da igreja do primeiro século chamado Tertuliano. Ele disse aquela frase bonita, né? O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Eles estavam matando os cristãos, né, nessa época, e o imperador matando, e ele escreveu uma carta para o imperador. Ó, não adianta ficar matando os cristãos. Quanto mais mata os cristãos, mais nasce. E olha aí, a maior religião que existe é o cristianismo. Então não adianta. Né? O cristianismo, gente, nunca vai acabar, porque vem de Jesus. Jesus é Deus. Não é? Então Tertuliano é quem falou essa frase. A nossa confiança está na ressurreição dos mortos. Como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Como é que pode, né? Até cristãos mesmo, que não creem na ressurreição. Não é? E vive de qualquer jeito. Ah, pode, né? Depois que eu morrer, pode me colocar de qualquer jeito, né? Meu corpo vai estragar mesmo. Não, gente. Por isso que a igreja sempre teve cuidado com o corpo. Tanto que a igreja, já falei aqui na última aula, a igreja faz até encomendação do corpo. O padre joga água benta no corpo antes de sepultar. Sabia disso? O padre joga água benta no corpo, que vai ser jogado na terra. Mas por quê? Porque aquele corpo um dia vai ressuscitar. De uma outra forma, que nós não sabemos como, mas vai ressuscitar. Entendeu? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação. Nós estamos perdendo tempo, inclusive eu. Se você que está me ouvindo não crê na ressurreição, você está perdendo tempo e eu estou aqui perdendo tempo. Mas por que nós não estamos perdendo tempo? Porque nós cremos sim na ressurreição e não na reencarnação. Vazia também é a nossa fé. Mas não, Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que adormeceram. Ou seja, Jesus foi o primeiro que ressuscitou para que todos os seguidores dele também ressuscitassem. Está lá na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 12 a 14 e o versículo 20. Então, gente, eu quero encerrar nossa aula de hoje falando sobre essa questão que o catecismo está abordando aqui, ó.
Se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação e vazia também é a nossa fé. Mas não, Cristo ressuscitou dos mortos. Então, gente, a fé do cristão é ressurreição e não reencarnação. Eu quero encerrar nossa aula de hoje falando um pouco sobre isso. Porque hoje, gente, tem cristãos acreditando em reencarnação. Cristãos. Eu não tô... Quem não é cristão, tudo bem. Vamos respeitar, gente. Não estamos aqui para brigar com ninguém. Mas eu estou preocupado com gente que se diz cristão, que para mim não é, e acredita na reencarnação. Gente, Jesus não pregou sobre reencarnação. A Bíblia não fala de reencarnação. Os textos que eles dizem, né, aqueles que querem falar de reencarnação, falam que é reencarnação, é mentira. Interpretação errada da Bíblia. A Bíblia não fala de reencarnação, a Bíblia fala contra a reencarnação. Porque reencarnar, você vai reencarnar de novo, num outro corpo. Primeira coisa, você é único. A sua impressão digital, Padre Léo falava muito sobre isso, né? A sua impressão digital diz isso, né? Teve uma época aí que eles estavam fazendo clone. Fizeram de quê? De animal. Por quê? Animal não tem alma. Já falei, já cansei de falar isso aqui. Fizeram da ovelha, tal de Dolly. Fizeram lá de cachorro, não sei. Pode fazer do que quiser. Mas duvido fazer de homem e de mulher. Um clone. Duvido. Por que não faz? Não pode. Não tem como. Deus é único. Nós somos únicos. Tá? Não existe reencarnação, é você voltar de novo. Não. Então, gente, pelo amor de Deus, não acredite em reencarnação. A Bíblia é bem clara. Deus determina que nós morremos uma vez só e depois vem o juízo. Nós vamos ver isso. Ok? Então, gente, se você acredita na reencarnação, você não é cristão. Me desculpe falar isso para você. Tá? Com todo o amor do mundo. Ah, eu sou cristão, mas creio na reencarnação. Você não é cristão. Porque não é incompatível. Ou você acredita na ressurreição, ou você acredita na reencarnação. Escolha. Qual você quer acreditar. Agora, veja. Cuidado. Ah, eu vou viver aqui de qualquer jeito, porque aí depois eu volto e conserto. Você não vai voltar. Cuidado com esse pensamento. Se você se perder aqui, você vai se perder para sempre, vai para o inferno. Não é? Cuidado com isso. Não acha que você vai voltar aqui em outra vida para poder reparar o que você fez de ruim aqui, que você não vai voltar. Então, gente, é um perigo essa doutrina da reencarnação, é um perigo. Pelo amor de Deus, você que é católico, não acredite nisso. Ok? Eu já provei aqui, tá, que reencarnação não é bíblico. Ah, mas João Batista é reencarnação de Elias. Não é. Ele próprio falou que não é. Perguntaram para ele, ele falou, não sou. E se fosse a reencarnação de Elias, aparecia conversando com Jesus na transfiguração. Outra prova de que a alma é imortal. Moisés e Elias apareceram conversando com Jesus lá na transfiguração. Então como é que a alma ia conversar com Jesus dormindo? Entendeu? Não tem ninguém dormindo. Lembra da parábola do rico e Lázaro? Os dois já tinham morrido. Um estava no céu, outro estava no inferno. Consciente. Tanto que estava no céu quanto que estava no inferno, estava consciente, vendo tudo que estava acontecendo. Claro, gente, que nós não sabemos se as almas que estão no céu, inferno e purgatório, se elas sabem de tudo. O que acontece nesse mundo. Isso aí a igreja não sabe. A igreja é humilde em reconhecer que não sabe. Se a igreja não sabe, a gente também não sabe. Entendeu? Agora, aquilo que Deus permite que eles saibam, tá? Como eu expliquei aqui, a questão das almas que Deus permite que venham, né? Para pedir oração, missa. Então, quer dizer, se Deus permitiu, beleza, mas a gente não sabe como que funciona isso. Ok? Eles podem interceder por nós porque eles estão em comunhão com Deus. Agora, se eles sabem de tudo o que acontece aqui na nossa vida,
Aí a igreja não sabe responder, entendeu? Deus sabe porque Deus é onisciente, entendeu? Agora as almas a gente não sabe, entendeu? Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que, né, nós cremos na ressurreição desse corpo que está aqui, ok? E leia depois Mateus capítulo 10, versículo 28. Mateus capítulo 10, versículo 28. Jesus diz bem claro: podem matar o corpo, mas não pode matar a alma. Você não pode matar a alma porque a alma é imortal. Entendeu? Então, tanto a pessoa que está no céu quanto a pessoa que está no inferno, ela está consciente com a sua alma, não é? Só o corpo que está na terra aguardando o juízo final, ok? Então você pode ir tranquilo no cemitério, pode levar sua flor, pode acender sua vela, reze muito pelas almas que já faleceram, porque a gente não sabe onde eles estão. Eu fiz um vídeo aqui no dia de finados, expliquei tudo isso. Por que a igreja reza por todos aqueles que morreram? Porque a igreja não sabe onde eles estão. Aqueles que são canonizados, que são santos, a igreja sabe. O Papa tem autoridade para isso, eu já expliquei. Agora, e aqueles que a igreja não sabe? Então a gente tem que rezar por todas as almas que já faleceram. Porque se eles estiverem no purgatório, se estiver no inferno não tem mais jeito. Mas se estiver no purgatório, dali eles vão para o céu. Que eu vou fazer um vídeo aqui só sobre o purgatório, que é outra coisa aí que batem muito na igreja, né? Ah, não tem purgatório na Bíblia. A palavra não tem, mas a base bíblica tem. E não só na Bíblia, está na tradição da igreja. A igreja sempre acreditou no purgatório. Se não houvesse todo, gente, estava todo mundo frito. Porque quem morre 100% santo? Poucos. Poucos morrem 100% santo. Então, o purgatório é uma chance de purificação da alma após a morte. Entendeu? Para você entrar no céu. Se você não se purificar aqui, você ainda tem uma segunda chance no purgatório. Então, nós vamos, se Deus quiser, eu vou fazer um vídeo aqui só sobre purgatório. Se Deus quiser. Tá bom? Então, gente, na próxima aula nós vamos continuar. Não acabou, não. Pelo contrário, ainda tem bastante coisa para a gente ver aqui. Na próxima aula, nós paramos no parágrafo 991. O 992, ele vai continuar esse assunto. Ele vai falar da ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição. Então, a nossa ressurreição está unida, ligada com a ressurreição de Jesus. Ok? Aí ele vai falar uma coisa interessante. A revelação progressiva da ressurreição. Então, aqui ele vai pegar desde o Antigo Testamento, né? Foi uma revelação progressiva. Então Deus foi revelando essa doutrina aos poucos, porque senão ninguém ia entender. Se pra gente hoje, né, algumas coisas a gente não sabe, a gente não entende, imagine para eles lá. Então Deus foi revelando essas coisas progressivamente. Então nós vamos ver isso na próxima aula, se Deus quiser. E tem muitas perguntas que o povo faz que o catecismo responde. Nós vamos ver também na próxima aula. De que maneira os mortos ressuscitam? Como é que isso acontece? Não é? O que é ressuscitar? Né? De que maneira, né, vai acontecer essa ressurreição? Então nós vamos ver isso tudo na próxima aula. Então, gente, ainda tem muita coisa ainda para a gente estudar, não é? Sobre a ressurreição. Tá? Se Deus quiser, nós ainda vamos, com a graça de Deus, levar aí umas boas aulas aí, que é um assunto maravilhoso, fascinante. É a parte da teologia que eu mais gosto. Você vê que eu falo aqui com gosto. É muito bom você falar uma coisa que, né, você fazer uma coisa que você gosta. Você tem prazer. Eu sinto prazer. Tudo na teologia eu gosto, mas esse assunto, ele me deixa animado de falar. Eu gosto de falar sobre isso. Entendeu? Porque, gente, se eu não tiver esperança nisso, a minha vida não. Entendeu? Se eu vivo e morrer acaba, mas não. Eu creio que depois, mesmo que eu passe pelo purgatório, eu vou passar, eu não tenho essa ousadia em falar que eu vou direto para o céu, mas se eu for para o purgatório e de lá eu for para o céu, já está bom demais. Né? E está bom demais. Então, gente, mas eu tenho essa esperança. Não é? Porque eu sei que eu tenho os meus pecados. Infelizmente eu tenho. Mas, se eu não tiver essa esperança também,
na minha vida não tem sentido, mas temos sentido sim, porque nós cremos na ressurreição de Jesus, né? Nós temos uma mãe lá também que intercede por nós, não esqueçamos disso, né? A igreja ensina isso. Quem é devoto de Nossa Senhora não vai para o inferno. Isso aí a igreja ensina, que a Nossa Senhora é mãe, né? Qual é a mãe que quer ver o filho se perder? Você sabe disso. Tem várias histórias sobre isso. Filhos que fizeram coisas erradas, está lá preso, e a mãe vai lá levar comida para o filho, vai lá tratar do filho. Quantos casos eu já ouvi falar sobre isso? O filho pode ser um bandido, mas a mãe é mãe. Então nós católicos temos também uma mãe, não é? Então a igreja ensina isso. Aquele que é devoto de Nossa Senhora não vai para o inferno. Porque ela, mesmo que a gente passe pelo purgatório, de lá ela pega a gente e leva para o céu. Isso aí não sou eu que estou dizendo, é a igreja que ensina. Por isso que ela fala, pede a mãe, não é? Que o filho atende. Porque você acha que Jesus vai negar alguma coisa para a mãe dele? Então na hora que você tiver com aquela dificuldade ali, daquele pecado ali que você não consegue vencer, eu vou pedir para Nossa Senhora, para ela pedir para Jesus para não pegar leve, não é? E diz que Jesus não nega nada para a mãe dele, então você já começa desde já, não é? Por isso que a gente fala, né? Agora e na hora de nossa morte, amém. Então Nossa Senhora, se a gente for devoto dela, daqui ela vai pegar a gente, não é? Eu já contei essa história aqui, já está na hora já, gente, mas é uma história tão maravilhosa que eu vou contar de novo, entendeu? Aquela criança que chegou em casa falando para o pai e para a mãe, né? Que chegou triste porque a professora disse a professora de catecismo não, deve ser a professora normal, né? Que quando a gente morre, a gente vai para baixo, não é? Aí o pai e a mãe da criança virou e falou assim: não, tá errado. Quando você deita para dormir, a criança deita no sofá para dormir. Quando ela acorda, ela está no sofá? Não. Onde que ela está? Na cama dela. Mas como se ela estava dormindo? Minha mãe. Minha mãe me pega no colo, me pega do sofá e leva para minha cama. Aí, né, tapa o filho, não é? Beija o filho. A mãe não é assim com a criança? A mãe deixa a criança dormir ali no sofá, mas quando vê que a criança dormiu, pega a criança e bota no berço, bota na cama. Não é assim que a mãe faz? Então, meu filho, a nossa mãe do céu é a mesma coisa. Ela pega a gente aqui nesse mundo, quando a gente morre, pega a gente e leva para o céu, leva para Jesus. Entendeu? Pensa nisso. Então, se apegue com Nossa Senhora, que daqui ela vai levar a gente para o céu. Tá bom? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.